Glória a Deus. Hoje, a gente foi passear no final da tarde na praia, eu e a Lana, com a cadelinha de meus pais. E voltando, a gente conversando, Bena, a gente estava falando assim, a gente, como pastor, como pregador, a gente tem que ter uma mente muito em Deus. A gente tem que ter a mente completamente transformada e um coração em Deus, porque senão a gente para. Por exemplo, aqui tem água. Minha esposa vê os dias de preparo para uma pregação. Vê tudo que a gente faz. E uma palavra que mudaria, cara, um Maracanã inteiro lotado. E se a gente não tiver com a mente em Deus, a gente fala assim, não vou nem levar. Mas aí Deus nos lembra que a palavra é para aqueles que querem ouvir. Para quem coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Para quem descansa no Senhor e sabe que quando a gente coloca os compromissos com Ele em primeiro lugar, Ele sustém as outras áreas. Ele sustém a área financeira. Ele sustenta a área da família. Ele sustenta todas as coisas. Não, gente, vir não é um ato religioso, mas vir é um compromisso de horário como Adão tinha com Deus no jardim. É lindo isso. Essa pregação vai ser tremenda. Bena, você vem até aqui para eu te entregar um negócio aqui para você entregar o pessoal rapidinho. Já é minha diaconismo. Eu vou pegar o meu aqui. É o seguinte, gente. Como é que chama isso aqui mesmo que você faz no discipulado? Eu vou fazer uma dinâmica. Ela vai entregar uma coroazinha para cada pessoa. Não deu para a gente ir em Valência, se fosse Rose, ela ia preparar a coroazinha. Finja que essa coroa está em sua cabeça o culto inteiro. Não precisa pegar um durex e grudar, não. Eu quero que elas fiquem em suas mãos ou no seu colo, mas cada um pegue uma coroa. Fica em sua mão, tá vendo? Porque se alguém chegar atrasado, você entrega a coroinha também. É uma dinâmicazinha que depois a gente vai entender. Mas é poderosa essa dinâmica. Você de casa pode segurar aí ou escrever num papel coroa, ou tentar desenhar uma coroa. Se souber desenhar que nem eu, vai parecer um cipó. Mas não tem problema, você segura aí até o final desse culto. O governo de Deus e a rendição do eu. O texto base aqui está em 2 Samuel, capítulo 6, e eu vou ler só do versículo 13 a 15. Desde o início ali, a gente vai ver Davi tentando pegar a arca e acontecendo aquelas coisas todas quando Davi assume o trono de Israel. 2 Samuel 6, 3 a 15. Minha coroa está aqui, vou botar até aqui no meu bolso. 2 Samuel 6, 11 a 16. A palavra vai dizer assim. Você de casa, preste atenção nessa palavra, que ela vai mudar a sua vida. 2 Samuel 6, 11 a 16. Vocês que estão na internet, sejam bem-vindos e participem, como se você estivesse aqui conosco nesse momento. Não saiam para nada, não percam essa palavra. A palavra vai dizer assim. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom. Quantos sabem que prosperou Obed-Edom? O geteu durante 3 meses e o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria, eu vou repetir, com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, como todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Glória a Deus. Que não seja
a minha palavra aqui, mas a tua, Senhor. Que não seja a minha vontade, mas a tua. Que não seja a vontade de ninguém aqui, a não ser a vontade de receber a tua palavra e sair transformado. A gente entrega o governo de nossas vidas a ti e te pede, Senhor, torna nosso solo fértil para que essa palavra gere muitos frutos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aqui a gente vê a história de alguém que sabe até onde ele pode ir no esforço próprio. Isso aqui é lindo demais, no esforço humano. Sabe, eu usei uma palavra aqui que vocês vão entender no decorrer aqui. Davi tentou trazer a arca em um carro novo e houve morte. Eu não sei se vocês se lembram, antes desse episódio, a arca estava na outra casa. Davi foi pegar a arca da aliança lá. E aí Davi pegou um carro de boi para levar a arca, e o boi tropeçou, a arca ia cair, Uzá botou a mão na arca e foi fulminado e morto na mesma hora. Por quê? Porque ele usou um carro novo. Carro novo? Como assim, pastor? Por que você falou carro novo? E agora, Bena, eu vou explicar uma coisa aqui tremenda nessa introdução. Eu nem sei, porque a introdução ela vai se confundir com a mensagem. Na primeira vez que Davi tentou trazer a arca para Jerusalém, ele não seguiu as instruções de Deus. A arca devia ser carregada no ombro dos levitas e com varas de madeira. Simplesmente isso. Em vez disso, sabe o que Davi fez? E eu quero que a gente retrate a nossa vida nesse momento. Davi copiou o mundo. Davi se amoldou aos sistemas do mundo. Ele colocou a arca sobre um carro novo, uma carroça, puxada por bois. O erro, esse é o método que os filisteus, inimigos de Israel, usavam para carregar seus ídolos. Esse é muitos métodos que pessoas carregam imagens até hoje, em vários países como Índia. Mas os filisteus usavam esse método aí. E Davi pegou, não, é o mais fácil. Eu vou fazer também. Ele tentou servir a Deus usando uma estratégia do mundo. Ele priorizou o conforto e a modernidade da época em prol da obediência. Ele quis trazer a arca. Ele quis trazer o que a arca representa? A presença de Deus. E a presença de Deus não se carrega de qualquer maneira. Sabe qual foi a tragédia? Quando os bois tropeçaram, a arca balançou, Uzá fulminado, porque ele tentou sobrepor a Deus com a força humana. Vocês estão entendendo isso? Vocês entendem isso aqui, gente? Vocês entendem que tentamos encaixar Deus nos nossos métodos humanos? Muitos de nós fazemos isso de qualquer maneira. Ah, não, eu vou viver a vida como eu quero, mas eu consagrei a Deus. Olha, eu quero ir ali, pular o carnaval, mas não se preocupe, eu estou carregando a presença dele, de qualquer maneira. Não, eu não estou querendo ser religioso. Olha, eu trabalho, mas eu não preciso, mas é o fruto do meu trabalho, eu preciso do dinheiro, eu preciso disso aqui. Jesus continua dizendo, não se preocupem com amanhã. E Jesus continua dizendo que tem um solo que a maioria dos cristãos, eu vou dizer dos crentes, dos evangélicos, dos católicos, dos religiosos em si, estão. Não é a terra fértil, é o solo espinhoso. Porque Jesus diz que o solo espinhoso são aquelas pessoas que têm preocupação com as coisas desse mundo e o engano das riquezas. O meu trabalho é que me sustenta. Eu preciso trabalhar até tarde, então eu estou muito cansado. Não. Jesus falou, eu sou o seu sustento. Tudo que te tira o tempo da adoração de Deus é carregar a presença de Deus de qualquer maneira. Ela pode nos matar, sabia disso? Sabe o que é o carro novo, igreja? É um alerta sobre conveniência versus sacrifício. O carro novo é fácil.
Já carregar no ombro gera cansaço e exige esforço espiritual. Você gosta disso, né, Rosa? Dessas revelações. Tecnologia versus presença. Às vezes a gente tenta governar a nossa casa com métodos de psicologia, com cursos, com coaching ou estratégias humanas, e não com a presença de Deus. A gente esquece que a arca só se move com sacrifício e a presença no ombro. O ombro gera intimidade. Quem se lembra aí onde é que João encostava a cabeça? No ombro, no peito de Jesus. Está correto. Porque às vezes o ombro é só uma expressão, né? Eu empresto o ombro, eu empresto o peito. Não, gente. Ele tinha intimidade com Jesus, a ponto, minha mãe dele escrever ali, ó, ele botar assim, o discípulo a quem Jesus amava. Por quê? Porque ele carregava a arca no ombro ou no peito, como Abraão falou ali muito bem. A aparência, gente. O carro era novo, bonito e moderno, mas não tinha aprovação de Deus. Assim como nós colocamos uma capa de crente. A gente se veste como crente. A gente tem que orar como crente. A gente tem que fazer todas as coisas aqui como crente. Mas por dentro está tudo podre. Eu busquei outra palavra mais calma, mas só achei essa palavra aqui para falar. A conclusão disso, igreja, desse início, é que Davi aprendeu que Deus não aceita carro novo. Ele não aceita que a gente queira administrar a nossa vida com estratégias desse mundo. Deus não quer método moderno. Ele quer seu ombro, o meu ombro. Ele quer a sua obediência, a minha obediência e a sua e a minha rendição. Isso é lindo, cara. E aí Davi não desiste. Por isso que é uma introdução. Agora, vocês imaginam Davi, diga aí, Bena, desistindo da presença de Deus? Davi? Por quê? Porque ele era apaixonado por Deus e apaixonado não no sentido desse mundo, não é que paixão é cega, não. Apaixonado que eu falo é que é amar de todo o coração. Davi, cara, fala que ele cantava tão feliz com todas as suas forças. Ele jamais desistiria. Então, quando ele soube que tinha um cara ali que estava sendo abençoado, ele falou, então eu sou eu. Eu estou vendo Rose ali, fazendo tudo certo ali, sendo abençoada. Ei, pá, o erro sou meu. Eu estou vendo uma vida de obediência, uma vida alegre, não aquela obediência sisuda. Aí eu digo assim, peraí, então eu que conduzi a presença esse tempo todo errado, vou lá e quero a presença também aqui, porque eu não governo sem a presença de Deus, gente. Davi entende que a presença de Deus não é transportada por conveniência. Quantas vezes vamos ter que cair para nos darmos conta disso? Você não entendeu essa verdade, eu vou repetir. O reino de Deus só começa em nossa vida quando o nosso governo termina. O reino de Deus só começa em nossa vida quando o nosso governo acaba. Ai, gente. Você está disposto a perder sua vida hoje? Glória a Deus. Vamos lá, gente. O princípio dos seus passos. O princípio dos 6 passos é a interrupção do eu. Ele dava 6 passos e interrompia. 6 passos e interrompia. Falou que agora não, agora ele vai dar 6 passos lá, interrompia e sacrificava. Imagine, meu pai, o cara andando quilômetros e quilômetros, a cada 6 passos ele parava, ia demorar muito para chegar lá. Mas não importa. Não importa o tempo que demore, não importa o tempo que demore para a sua bênção chegar, para o seu milagre chegar. A presença de Deus é mais importante do que tudo que existe nessa vida. Melhor estar com Deus, gente, na dificuldade, do que sem Deus na fartura. Quando os que levavam, o verso 13 está dizendo, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos,
Davi sacrificava. Essa pausa é estratégia. O número 6 é um número da insuficiência. O homem foi criado em qual dia? No 6º dia. Davi sabia dessas coisas. O que Davi estava dizendo, gente, ele parava no 6º passo para dizer: minha força humana só vai até aqui. O número 6 na Bíblia representa o homem. O número 7, a perfeição de Deus. João 15, 3-6, mas eu vou focar no versículo 6, vai dizer assim, porque Davi dizia: minha força humana só vai até aqui. Sem Deus, eu nem continuo. Isso aí, Bena, olha aqui. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles têm falado. Jesus falando com os discípulos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. É uma condicional. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, Abraão já falou sobre isso aqui. Se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Agora olha o versículo 6, atenção a esse versículo. Se alguém não permanecer em mim, meu amor, será lançado fora. A semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Davi sabia disso. Ele está dizendo: eu nem vou em frente sem o Senhor. Eu não governo sem o Senhor. Sem o Senhor, eu seco. Sem o Senhor, eu morro. Cara, sabe o que significa? O governo de Deus não é opcional para o sucesso. Ele é vital para a sobrevivência. Ele não é opcional para o sucesso. Ele é vital para a sobrevivência. Quem tenta dar o 7º passo sozinho não apenas cansa, mas vai cansar e morrer espiritualmente, pelo menos. O 7º passo não é para ser dado sozinho, é para ser dado com o Senhor. A gente vai nas nossas forças, Abraão pregou no outro culto. O que a gente pode fazer, Deus não move uma palha, porque a gente vai mostrar através de nossa fé, através do esforço, que a gente confiou em Deus. Moisés andou até aquele mar. Ele podia ficar de braços cruzados, ele andou, mas na hora de agir, ele ainda perguntou: e aí, Senhor, o que eu faço? Peraí, eu não vou fazer nada, eu já te disse o que fazer. Levante o cajado. Então ele agiu pela fé e Deus abriu o mar. Moisés foi até o 6º passo e o 7º foi de Deus. Isso é confiança, isso é fé, isso é dependência passo a passo. A gente não pode governar o nosso casamento, a gente não pode governar a nossa casa, a gente não pode governar nem nosso eu, a gente não pode governar nossas finanças ou nosso ministério no automático. A gente precisa de rendição a cada etapa. Precisamos buscar a direção de Deus. A gente precisa do governo de Deus em nossas vidas. Eu não sei se vocês oram assim, eu já ensinei isso, eu espero que todos estejam obedecendo, mas de uma forma automática. Toda manhã, a orar, entregue o governo de Deus, o governo da sua vida ao Senhor. Como eu brinquei, Rose Rio, que dá um rolamento e já diz assim: toma o controle da minha vida. E já cai no devocional. Entregue o governo da sua vida ao Senhor. 3 coisas massas de se pedir de manhã mesmo. Senhor, governe minha vida. Segundo, é a promessa de Deus. Senhor, me encha de sabedoria. Ele diz que quem pedir sabedoria, Ele dá livremente. Terceiro, Senhor, encha-me do Espírito Santo. Ele diz: pode uma criança pedir um pão para um pai e ele dá um escorpião? Pode pedir uma comida e a mãe dá uma pedra? Quanto mais o seu Pai nos céus dará o Espírito Santo a todos que pediram. E se a gente tem o Espírito Santo, a gente tem poder. Sabe por que ele diz? Ele fala: eu te darei muito mais abundantemente, além do que peça, do que pense, através do Espírito Santo que está dentro de vocês.
Tem promessa melhor que essa não, gente? Não tem. Reconheça hoje a sua insuficiência. A língua embolou toda, mas reconheça hoje a sua insuficiência. A pergunta que não quer se calar essa noite é: vocês entendem isso? Entendem que tratar Deus de qualquer forma vai nos matar? Vai matar a gente, seja nessa vida ou na próxima. Segundo, o sacrifício que agrada a Deus. Qual o sacrifício que agrada a Deus? O culto racional. Boa. Creio que eu deixei bem claro aqui, gente, que não há como agradar a Deus sem sacrifício. Ah, pastor, isso está parecendo palavra de religioso. Quem saísse do culto aqui agora, Pedro, ou pegasse só um corte, ia dizer que o pastor está dizendo que a gente tem que se sacrificar para ser salvo. E eu não estou dizendo isso. E vocês vão entender isso aqui de uma maneira linda, gente. Porque você pode dizer, não, Jesus pagou o sacrifício, então agora é pela graça, pastor. Mas existem dois tipos de sacrifício: redenção e rendição. Por quê? A palavra vai dizer, Deus vai dizer assim, que Deus não se agrada de sacrifício, mas de obediência, de um coração quebrantado. Mas Jesus vai dizer que o sacrifício que agrada a Deus é o culto racional, é entregarmos a nossa vida. Então, assim, como a gente pode, gente, entender isso? A gente precisa entender a diferença entre o que Jesus fez e o que a gente precisa fazer. Isso vai ficar claro aqui hoje. Olha o sacrifício de redenção. Foi loucura essa pregação aqui. Foi um bate-papo lindo de dias com Jesus. E a gente é privilegiado de estar aqui, e você, se estiver ouvindo aí e meditando, é privilegiado de ouvir essa palavra. Eu vou começar agora dizendo do sacrifício de redenção. É o de Jesus. No Calvário, ele ofereceu o sacrifício único e perfeito. Ele pagou uma dívida que nós não podemos pagar. É impagável. O véu da sua carne foi rasgado. Hebreus 10, 19 a 23, porque eu tenho que provar com a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, tenham ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, a sua carne. O véu é a carne de Jesus, viu? E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão de esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Isso é uma glória tremenda, gente. Nós não sacrificamos para ser salvo. Jesus já garantiu a nossa salvação. Vocês entendem isso? Mas então, que sacrifício eu tenho que fazer, já que Jesus já pagou o preço? O sacrifício de rendição. Agora nós nos rendemos a Ele. Olha aqui, se Jesus fez o sacrifício da cruz por nós, qual a nossa resposta? O culto racional. Entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Digam todos, eu sou o sacrifício vivo. Eu sou o sacrifício. É isso aí, gente, nós somos o sacrifício vivo. A gente está aqui, em casa, você agora é nova criatura, na rua. Você viu o acontecimento ali, né? Você abriu a porta do carro, as castanhas do guri. De repente, se a gente não tivesse Cristo, a gente ia logo acusar o cara e não sei o que, não importa. Mas agora que a gente tem Cristo, a gente fala, eu ando outra milha. O que importa é esse garoto aqui ser abençoado com novas criaturas que estão entregando o amor de Deus. Nós somos sacrifícios vivos, santos. Jesus viu, Deus viu. E a gente é recompensado mesmo sem fazer por isso. É simples assim. Nós estamos aqui
alegres, com a igreja cheia da glória de Deus. É a decisão diária de matar nosso orgulho e a nossa vontade própria para que a vontade de Deus viva em nós. Vai dizer aqui se não tem alguém que é uma decisão diária, Abraão, de matar a nossa natureza. Quando você chega lá, dá um bom dia e o cara vira a cara. A gente está ali, ó, Senhor, me dá paciência, porque se me der força, eu quebro um na porrada. Isso é, gente, entregar o corpo como um sacrifício vivo. Não precisa mentir, ele sabe que você está se controlando. E você não está se controlando porque você não nasceu de novo. Você está se controlando justamente porque você nasceu de novo e decidiu ser um sacrifício vivo. Porque perfeito nós só seremos junto de Jesus no céu. É lindo, cara. Não estou com vontade de ir à igreja, mas fui. Não estou com vontade de orar, mas orei. Mas não senti Deus, não tem problema, você tentou. Simples assim. Não agradamos a Deus tentando pagar algo para Ele. Eu sempre digo isso. Todos nós dizemos. Mas entregando o governo de nossas vidas como prova de amor e gratidão. O problema é que muita gente quer pagar a Deus. Eu dou o dízimo aqui, eu faço isso aqui, não. Tudo é como forma de amor e gratidão pelo preço que Ele já pagou na redenção e por isso nós estamos rendidos a Ele. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, sou teu e tu és meu, Jesus. Não é a voz tão bonita quanto a de Abraão, mas Jesus recebeu porque ele ajudou lá e todos vocês ajudaram aqui. Gente, Davi sacrificava bois. Falou que era sacrificar bois e animais gordos, né? Mas então, trazendo para a luz de Jesus Cristo, o que sacrificamos hoje? Ou melhor, tirar o sacrifício. O que Deus espera de nós hoje? Olha que coisa linda. Primeiro, o coração quebrantado. O sacrifício que abre caminho para Deus em nossas vidas não é algo externo. O sacrifício que abre o caminho para a presença em nossas vidas não é algo externo, mas a morte do nosso orgulho e autossuficiência. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive através de mim. E Paulo vai dizer, orei, eu quis tirar esse espinho, nada, mas aí eu aprendi que quando eu estou fraco, eu vou acrescentar na carne, aí eu sou forte. No Espírito, presença de Deus. Quando eu me nego, aquele que negar-se a si mesmo é digno de mim. Não adianta, gente, é isso aí. Salmos 51, 17 vai dizer uma frase muito conhecida por todos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, ó Yahvé. 2, o que Deus espera de nós? O coração quebrantado, a vida como oferta. Coisas aqui vão parecer redundantes, mas é para ser. No Novo Testamento, o altar é a nossa rotina e a oferta é o nosso próprio corpo. Quando eu digo que o altar é a nossa rotina, não é para vir todo dia para a igreja, para esse altar, não. O que ele está dizendo é que nós somos altares vivos. A gente está ali e se tornou um altar. Rose, se você for ali na banca de acarajé, aquilo é um altar, porque tem uma presença da arca viva em você, impactando todos à sua volta. Isso é lindo demais, cara. Vocês entendem isso, gente? Olha o que fala Romanos 12:1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Este é o culto racional de vocês. Não é essa cadeira.
Qual o culto racional de vocês? Vocês oferecerem todo o corpo, vocês abdicarem de sua vida para que a minha presença tome o controle. É aí que Davi parava e dizia assim: eu não dou o sétimo passo nem a pau, eu aguento até aqui, a partir daqui é o Senhor. Portas se abrirão em nossas vidas, quando a gente entender que não é mais do nosso esforço, que Jesus quer que a gente sente nesse momento, que a gente sacrifique. Sacrifique o quê? A nossa vida. Dizer, eu me rendo, eu abdico da minha vontade aqui nesse momento. E você vai ver o poder que Deus tem para mudar a situação, gente. 3 de quê? O que Deus espera de nós hoje. Eu não estou falando assim para vocês lembrarem, não. É que eu sou sequelado e termino esquecendo. Uma decisão inteligente. Minha mãe e meu pai, isso aqui é a coisa mais, talvez, muito importante. Eu não vou dizer mais importante, que tudo aqui é importante. É uma decisão inteligente. Eu não estou falando que é inteligente para Jesus. Claro que é. Mas sabe o que eu estou falando, Abraão, de ser inteligente? O sacrifício vivo é uma decisão inteligente. É uma decisão racional e não na emoção. O que a gente vê, eu posso chegar aqui e falar assim: Rose, Abraão, já usei muito o nome de Rose, você vai receber uma bênção. Aí você está ali. Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Como muitas igrejas fazem, desculpe fazer isso aqui. E aí a pessoa vai lá, por quê? Tomado pela emoção, não pela razão, não pelo racional. A gente abdica de nossa vida racionalmente, não é emoção, gente. A maioria que eu vejo dentro da igreja age por emoção. Começa a chorar. Aí pede o microfone, quer contar um testemunho. Olha que coisa. E aí, depois daquele culto, sabe o que aconteceu? Minha vida, Deus é tão bom. Eu saí ali no carro e o pneu furou e ele cuidou de mim. Aí saiu daquela situação, saiu daquele testemunho e a vida não mudou nada, né, Vena? Não mudou nada. A gente olha o quê? Emoção. Veio aqui, amou a palavra do pastor, amou a palavra de Rose, de Abraão ou de Isaac, que são quem mais pregam aqui. Amou. Aí foi impactada com emoção. Eu quero contar algo e não sei o quê. Nada. É racional, é inteligente. Eu decidi transformar minha mente. Eu decidi me entregar a Jesus. E no momento que eu me decido, Ele toma conta da gente de tal maneira que a gente não consegue mais abdicar dele. Porque o ramo sem a árvore principal cai, seca e vira palha. O problema do sacrifício vivo é que ele é vivo. Sabe o que o Lutero falava? Eu falo isso toda hora, né? Mas não tem problema não. Lutero dizia assim, eu pensei que o velho homem não sabia nadar na hora do batismo, né? Ele falou assim, eu pensei que o velho homem tinha sido afogado no batismo, mas o miserável sabia nadar. O problema do sacrifício vivo é que ele teima em querer fugir do altar o tempo todo. Da sua vida, né? No altar, o altar da sua vida. É bom falar com quem está no Espírito, que vocês entendem. A palavra diz, você que pensa estar de pé, tome cuidado para que não caia. A gente que prega a palavra, a gente que decidiu se entregar a Deus, no dia que a gente se sentir mais santo, pode ser o dia da sua queda. Ele insiste. E o diabo tem milhões de anos, cara. Lúcifer, cara, é um cara top. Ele queria ser igual a Deus e aí ele sobe, vai naquelas dimensões loucas lá. Quando ele chega lá em cima, Deus arremessa. Por quê? Porque ele se envaideceu. E se Lúcifer foi capaz de cair, quem somos nós para dizer que a gente não é capaz? A gente pode até dizer, porque a gente tem a presença de Deus dentro de nós. Isso a gente não pode abrir mão. Por isso Davi parava a cada 6 passos. Não é no meu governo, é no governo de... Eita glória! A gente precisa se render de novo, toda vez que nosso eu tentar assumir a direção novamente. E eu te falo que é uma luta diária, viu? Porque o tempo é que vai provar se a gente está firme mesmo. A gente tem assim,
essa situação aqui tem que mudar até tal dia. A gente bota a data para Deus e tudo. Aí, velho, afeta a massa, porque falta 5 meses. Mas será que quando faltar 20 dias? Ô Senhor, tá vendo não? Maurício aqui, tá vendo não? É Davi também, o próprio Davi, apressa-te, Senhor, meu socorro. Ah, não tem problema não. Mas é sinal que a gente sabe que a presença dele está ali e ele pode mudar a sua situação. E a minha também. Ai, gente, sacrifício vivo é decidir que, já que ele deu tudo por nós, o mínimo que podemos fazer é dar tudo de nós para ele. Isso é Novo Testamento, isso é Evangelho. Já que ele deu tudo dele por nós, quem aí dá tudo de você para Deus? Dá mesmo? Tem que dar. Sabe o que fala Mateus 5:20? Porque eu afirmo que se a justiça de vocês, se o modo que vocês vivem, se as ofertas de vocês, como sacrifício vivo, contudo, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos religiosos, dos escribas e fariseus, que cumpriam todos os mandamentos, jamais entrarão no reino dos céus. É por isso que eu não prego sobre dízimo, não prego sobre oferta, não prego sobre você ir no culto, não prego sobre você fazer isso, sobre aquilo. Sabe por quê? Porque um versículo desse aqui já mostra que a gente tem que fazer tudo isso excedendo a lei. Por quê? Porque ele entregou tudo para a gente e agora nós entregamos tudo em resposta para ele. É brincadeira? É ele que reina sobre as nossas vidas. O seu 7º passo, você para e diz: tudo é teu, Senhor. Governe sobre todas as coisas. Quanto vale o reino de Deus? Vale tudo, toda a nossa vida sacrificada ao Senhor. Quem quiser ganhar a tua vida, perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por causa de mim, esse ganhará. Mas só que a gente pensa que vai viver na miséria. E Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vem cá, se eu perguntar, Bina, você está perdendo o carnaval? Você tem vontade? Então não está perdendo, está alegre aqui. Por quê? Porque o coração já foi transformado. A gente também. Essa Olimpíada aí salvou um pouco, porque tem um canal, mas cansa também ver tanto gelo. 3. Jesus, o sacrifício perfeito e o véu rasgado. Em 10 minutos eu termino. Precisamos entender que a nossa entrega é uma resposta por aquilo que Cristo já fez. Não é de fora para dentro, cara. É de dentro para fora. A nossa entrega, e é bom falar de novo, é em resposta ao que Cristo já fez por nós. Ele fez tudo, ele nos deu vida. O reino todo-poderoso de Jesus Cristo habita dentro de nós. As coisas que estão acontecendo aí não é coincidência. Os 5 milhões que vão entrar em minha conta amanhã não vai ser coincidência. A gente profetiza, né? Eu não duvido não. E eu vou lembrar de vocês. Gente, eu botei 2 tópicos aqui, no sacrifício perfeito. Oferta única. A gente não sacrifica para convencer a Deus a vir, mas porque ele já veio, já pagou o preço. Olha o que fala Hebreus 10:14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Jesus ofertou primeiro, o quê? A vida dele. Com uma só oferta, ele aperfeiçoou eu e vocês que estamos sendo santificados. Mas espera aí, pastor, mas eu não estou recebendo essa oferta, então você não está sendo santificado. Todo aquele que recebeu a salvação está sendo santificado, porque ele disse: aquele que começou a boa obra há de terminar
até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele não começou a boa obra em você, é porque você nunca decidiu entregar o governo de sua vida para ele. Davi fez o quê? Cara, eu sou rei. Epa, antes tem um rei maior do que eu. Se ele não governar, eu nem tento. E não foi por religiosidade, é porque ele amava tanto Deus que ele dizia, como Deus pode não morar aqui, eu com a cama confortável e ele lá naquela tenda? É brabo, né, velho? O caminho aberto. A presença de Deus, que no caso era representado pela arca, agora é acessível, porque a carne de Jesus, o véu, foi rasgado. Jesus é o centro de tudo. Eu continuo, deixa o caminhão passar. Hebreus 10, 19 a 20 vai dizer, tendo, pois, irmãos, intrepidez. Sabe o que é intrepidez, cara? Intrepidez é bom, não é ruim não. Tenha coragem, tem uma bravura, como? Ousadia. Tenha ousadia, foi perfeita essa palavra, para entrar no Santo dos Santos. Tenha ousadia para falar direto com Deus. Você não precisa orar, como a gente brincou, com uma irmã querida orou assim, Senhor, agora eu peço permissão para entrar em sua presença. Não, cara, isso é a religião que ensinou para essas pessoas. Ei, se uma pessoa disser, agora eu peço permissão para entrar em sua presença, espera aí, você saiu da presença dele? É o tempo inteiro na presença de Deus. Aquele momento de oração não é para ser um momento religioso, é para ser um bate-papo com aquele que principalmente você quer ouvir a voz dele. Mas a gente está nele com ousadia, a gente já entrou nos Santos dos Santos por meio de Jesus. A gente não pode sair de lá. Essa permissão não, já foi dada. Onde? Na cruz. Na cruz. Ele é lindo, cara. Ele é lindo. Intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo véu, isto é, pela sua carne. Aí é a prova de que o véu que foi rasgado, a pessoa pensa que é o véu do templo, foi a carne de Jesus. Eu creio que na hora do terremoto rasgou tudo lá, mas a carne dele é que representava. Agora eu quero falar da estola de vinho. Se lembra? Fala que ele começou a dançar e usou uma estola, né, sacerdotal. Olha aqui, ó. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Olha a humildade de Davi. Ele tirou as vestes do rei para usar uma estola sacerdotal de servo. Ele era um rei. Ele mandava em tudo. Ele tirou e usou a estola sacerdotal de servo. Para Jesus governar sua casa, você precisa tirar a coroa do seu eu. Se você não tirar a coroa do seu eu, a coroa que foi entregue a cada um aqui que entrou aqui hoje, e você de casa que fez o papelzinho aí da sua coroa que está na mão, a gente precisa tirar a coroa do nosso eu. Olha a atitude agora de quem não nasceu de novo. E sabe o que é interessante? É que, Bena, quando a gente fala aqui, a igreja é cheia, e se a igreja tivesse cheia com 500 pessoas também, eu ia falar a mesma coisa. A gente vai falar, aquele que não nasceu de novo, as pessoas não entendem o significado disso. Eu acredito que 99,9% vão crer que nasceram de novo. Por quê? Porque eles nunca conheceram Jesus, conheceram a religião, mas eles acham que porque foi batizado, porque veio na frente, porque conhece a letra ali, eles nasceram de novo, não tem a menor noção que não nasceram de novo. A mente não sofreu aquele boom. Não foi transformada, mas olhe bem a atitude de quem não nasceu de novo. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Mical desprezou Davi porque ela ainda tinha a mentalidade do reino de Saul, um reino de governo do homem e de aparência. O reino do ego. Ela viu um rei servindo e achou
ridículo. Muitos que estão dentro da igreja hoje são igual a Mical. Peraí, aquele pastor está recebendo um bêbado dentro da igreja? Vocês estão entendendo, gente? Peraí, eles se vestem assim à vontade para estar dentro da igreja? E não são só atitudes assim, não. São atitudes no mundo. Quanto mais o que a gente aprende com a Bíblia, é que quanto mais você cresce no reino de Deus, como obreiro, como Bena está ali, como Rose, como Abraão, como todos, e você cresce como diácono, como pastor, a Bíblia diz que a gente serve mais ainda, que a gente tem que rasgar nossas vestimentas e colocar mais ainda, até chegar no pano de saco, né? Não compreendem o fato de que a gente não liga para o que vão achar quando a gente serve a ceia? Quando a gente louva, se vai parecer papel de ridículo ou desafinado, a gente não se preocupa, porque essas pessoas têm mentalidade do reino da religião. Mical olhou pela janela, Bena, e viu um rei sem coroa. Foi tudo que ela viu. Ela viu um rei sem coroa, mas Davi sabia que só estava naquele trono porque o rei da coroa quis ele ali. Aleluia. Quem não tira a coroa diante de Deus sempre vai desprezar quem vive em rendição. Eu vou repetir isso aqui. Quem não tira a coroa do eu diante de Deus sempre vai desprezar aquele que anda em rendição ao Senhor dos Senhores. Sabe o que é triste? Que muitas pessoas nunca desfrutarão do governo de Jesus. Nunca. A maioria nunca se converterá de fato a Jesus. Não vai, cara. Por quê? Porque jamais vai tirar a coroa do eu da cabeça. Já botou na mente que é assim o certo a fazer, que é assim a forma de justiça, que é assim que se deve se... Não tira a coroa do eu. E Jesus está dizendo, dê outra face. Ame quem te persiga. Ame os seus inimigos. Ore por quem te persiga. Você viu, mandando tudo. Mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Eu posso me esgoelar aqui tentando. Mas essa pedra, como diz Abraão, é você que vai ter que resolver quando decidir morrer de vez para esse mundo e para o seu orgulho. Porque sem nascer de novo, nunca verá o reino de Deus. Se não nascer de novo, Nicodemos, você nunca nem verá, nem entrará no reino de Deus. Nós já estamos no reino de Deus. Não há como servir a Deus sem fazer de Jesus o Senhor de todas as coisas. Se Jesus não governa ainda o seu temperamento, se Jesus não governa ainda as suas decisões, ele não é Senhor. Senhor, a gente se fazer escravo diante de Ele. Negar a si mesmo, gente, é o ato de viver. É simplesmente isso. Senhor, assume as rédeas, porque eu não sei conduzir a minha vida. Assuma as rédeas, senão eu estou ferrado nas finanças. Senhor, assuma as rédeas, Senhor. Eu sou seu filho aqui, eu não quero sujar o seu nome no céu. Assuma as rédeas de minha vida. Lucas 9:23 vai dizer, negue-se a si mesmo, tome a cada dia. Eu até esqueço de dizer isso, eu falo, tome sua cruz. Não, tome a cada dia a sua cruz. Por quê? Porque vem renúncias todos os dias. Renúncia do eu. A gente precisa entender isso. E siga-me. Entrei na conclusão. Davi dançava, aqui é o júbilo da rendição, que é leve essa palavra e ao mesmo tempo tremenda. Davi dançava com todas as suas forças. Eu botei no grupo hoje. Será que a gente dança com todas as nossas forças para Jesus? É com todas. Amai ao Senhor de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. Amai ao Senhor com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido, etc. Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som
de trombetas. A arca, a presença entrou em Jerusalém com muita alegria. Como a gente recebe a presença de Deus em nossas vidas? Será que precisa estar debaixo de um trio para ter alegria? Será que precisa estar cheio de dinheiro para ter alegria? Ou você vai dançar, negando a si mesmo, que é a estola sacerdotal, e ainda se encher de alegria só por causa da presença do Senhor? Ah, cara, ele deu tudo de si, apenas porque tinha a presença do Senhor. Não foi porque ganhou dinheiro. Não foi porque pagou todas as suas contas. Pô, é legal, velho. Imagina acordar amanhã e realmente 5 milhões, eu vou ficar alegre. Mas se o Senhor não estiver comigo, prefiro acordar com R$1 só no bolso. A alegria nossa, sem hipocrisia, tem que ser a presença do Senhor. Ele diz, quem não recebeu o reino de Deus da forma como Davi dançou, de modo algum entrará nele. Em outras palavras, o que ele diz é o quê? Quem não receber o reino de Deus como uma criança, é o que Davi fez. Dá um pirulito para uma criança. O cara vai dançar achando que ganhou um carro. Quem não recebeu o reino de Deus assim, com essa alegria, ele diz que de forma alguma conseguirá entrar nele. Ainda é fácil entrar no reino de Deus? Sim e não. Para quem foi transformado e hoje age como resposta, é fácil pela presença do Espírito Santo. Mas para quem não abdica do eu, vai ficar muito difícil, porque vai ser julgado pela religião. Presta atenção nisso que eu vou dizer, gente. A maioria de nós vive uma entrega de fachada. Sabia? A gente só consegue dizer que é feliz quando a gente tem o controle. Eu tenho o controle das minhas contas. Olha, eu tenho uma poupança aqui que consegue me garantir por 50 anos. Eu tenho uma aposentadoria, então eu ganho esse dinheiro para o resto da vida. Então eu tenho um controle disso daqui e por isso eu sou feliz. Não, eu não estou condenando você que tem isso, massa. Mas não confie nisso, não. É na presença de Deus. Eu estou no controle porque eu tenho uma falsa garantia do amanhã. Ei, homem. Ei, mulher. Eu estou falando com vocês mesmo, é com vocês que estão aqui comigo e com você que está na internet. Eu não estou falando isso para quem não está ouvindo. Deus quer que a gente faça isso na nossa vida e veja assim, perca o controle naquilo ali um pouquinho. A minha presença é mais importante. Entregue a mim. Porque Deus sabe o que o nosso coração está sentindo. A gente pode dizer, Senhor, eu te entreguei no controle de tudo, e o Espírito Santo está dizendo, é mentira. Você não entregou. Você não para no 7º passo, você quer continuar. Me responda, o que te dá paz à noite, você da internet? O saldo na sua conta ou a certeza de que a arca está no centro da sua casa? Diga aí. O que te dá conforto e esperança, Bernardo? Dinheiro que vai entrar, um filho que vai ajudar, ou a certeza de que a presença de Deus está ali no centro da sua vida e de sua família? Se a resposta for o número 2, a gente vai sair daqui jubilando. É que pra gente, seria uma pergunta retórica. É claro que é a presença. Eu creio que todos daqui estão concordando com isso e talvez quem está vendo na internet também. Mas eu te falo que para a maioria não é retórica, é uma pergunta de denúncia. De denúncia. E não há problema de chegar para Deus hoje e dizer assim, eu não entreguei essa área para ti. Eu estou dando o 6º passo, o 7º, o 8º, o 9º, o 10º, mas hoje eu me arrependo, sim. Eu entendo que eu não consigo mais governar. Essa situação saiu do meu controle, ainda mais que tem gente me perseguindo. Quantos aqui tem gente perseguindo, cara? Se não for no natural, no espiritual? A gente fala, saiu do meu controle, faça o que nem Ezequias, vai falar, Senhor, o que estão falando de ti? O que estão falando do seu filho? Eu entrego em tuas mãos, Senhor. Cara, a alegria do nascido de novo não vem de ter o controle, mas de saber que Deus está no trono e tem
tudo sob controle. Vamos ficar de pé? E realmente desejo que essa palavra tenha queimado no seu coração hoje. Eu quero que vocês peguem essa coroazinha aí e segurem na mão de vocês, mas ela está na sua cabeça, tá? Vocês entenderam isso, né? Essa é a coroa de nossas vidas, ela está na cabeça. Aqui a minha vai ser fácil, porque eu suei tanto. Está na minha cabeça. Mas vocês podem segurar ela em sua cabeça. Quem aqui reconhece que já tentou alguma vez governar no braço? Eu já levantei minha mão. É hora da gente parar no 6º passo, olhar para a cruz de Cristo e entregar o governo de sua casa, de sua vida, de sua família, de suas finanças a Ele. Eu queria convidar vocês de casa podem ir em algum canto aí, entregarem as suas coroas, seus títulos, suas razões, seus orgulhos, sua preocupação, suas finanças, sua família, alguma doença, aos pés de Jesus, representado por essa cruz aqui. Eu queria que vocês viessem até aqui. Quem sentir de forma racional e não por emoção que quer entregar o governo de Jesus, pode entregar aos pés da cruz. Melhor ainda, eu vou botar isso aqui, ó, aos pés da cruz, de oração. E a gente vai colocar aqui dentro. A gente vai colocar aqui dentro. Se quiser escrever, pode escrever. Se não quiser... pronto. Aqui é o restante, tá? Amém. Você pode vir, meu pai e minha mãe, se sentirem que querem entregar nesse momento o governo da vida a Jesus. Essa é uma mensagem que exige a vontade própria. É racional. Você de sua casa desenhe uma coroa. Se ajoelhe. Amasse. Jogue longe e diga assim: é seu, Jesus. Eu estou entregando tudo isso a ti. Esse é o desafio dessa noite. Amém?